Agora que nós já aprendemos a trabalhar com as cotas, nós vamos ver nessa aula como inserir as cotas de nível, tanto nas plantas quanto nos cortes. E o que são as cotas de nível? As cotas de nível, como o próprio nome já diz, elas indicam qual é a altura do meu nível do piso, tá? Então, eu sempre me baseio que a altura do nível externo, né, da casa, é a altura 00. Tá? Então, eu estou no nível 0 quando eu estou aqui fora, antes de entrar na varanda. Quando eu entro na edificação, eu estou com o nível mais 15. Por quê? Porque eu tenho 15 centímetros de laje aqui, então, por isso eu estou no nível 15. Então, para eu representar essas cotas de nível em planta, eu sempre vou representar dessa maneira, com essa bolinha, né, seguida desses traços aqui, indicando qual é o nível do piso. Essa é uma representação padrão de nível de piso em planta baixa. A representação dos níveis de piso em corte, ela é um pouco diferente. Ela, em vez de ter aquela bolinha, ela vai ter um triângulo aqui, e esse triângulo, ele tem a base dele sempre na linha de piso. Então, a gente coloca ele sempre na linha da laje, tá? Eu vou copiar aqui para o próximo pavimento. Então, eu trago essa minha linha aqui, ó, bem rente na minha linha de laje. E modifico essa altura aqui, que agora, em vez de ter 15 centímetros, eu tenho 3 metros, né? Em relação ao piso 0, que é esse piso aqui de fora, tá? Então, eu tenho 15 centímetros subindo aqui, mais 3 metros subindo até aqui no meu segundo pavimento. Da mesma forma, no corte B, que eu tenho essa altura do meu patamar, eu tenho que representar também. Apesar de ter a cota aqui, dizendo que é 1,23, é importante que eu coloque aqui que eu tenho 1,23. Até se eu quiser eliminar essa cota aqui, eu também posso. Então, eu deixo só a representação em cotas da minha janela, uma cota não atrapalha a outra, e eu deixo a representação no nível de 1,23. Então, eu faço essa representação aqui, eu vou acabar fazendo aqui em cima e aqui embaixo também. E na planta baixa, eu também posso representar, ó, esse nível aqui do patamar é 1,23 m. No pavimento superior, eu tenho aqui que esse nível onde eu chego na suíte é de 3 metros, lembrando sempre que esse nível é em relação ao nível 0, que é aquele que está fora da casa, que é o nível do terreno. E aqui eu tenho 2,90, porque essa minha sacada pode estar 10 centímetros abaixo aqui da minha linha do nível do piso. Ou eu posso até ter 2,95, por exemplo, se eu quiser deixar um desnível um pouco menor. Então, eu tenho 5 centímetros só a menos aqui, só para em caso de chuva não entrar água, por exemplo. Essas cotas de nível, elas vão variar de acordo com o projeto de cada um. Então, elas servem para que a gente identifique quais as alturas em cada ponto da edificação. Só para a gente encerrar, aqui no corte B, a gente tem que colocar essa caixa d'água. Então, é importante a gente colocar o nível aqui de 6 metros, porque assim, quando a gente bate o olho no projeto, a gente já sabe que essa caixa d'água está a 6 metros de altura. Não precisa ficar somando as cotas, né? 3 metros mais 3 metros. Se é uma edificação pequena, não tem problema, mas se é uma edificação um pouco maior, se é um edifício, um prédio de apartamentos, por exemplo, esses níveis começam a ficar muito repetidos e a gente precisa ter uma noção de que andar que eu estou trabalhando, a quantos metros esse andar está. Então, esse andar pode estar a 6 metros, ele pode estar a 8 metros, a 12 metros, então a gente não fica somando cotas. Por isso que as cotas de nível são importantes, tanto em planta baixa quanto em corte. Nessa aula a gente viu como trabalhar com as cotas de nível e qual a importância delas para o projeto. Eu vejo vocês na próxima aula, um abraço e até mais!